Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcastinho aqui, Ecos do Jardim, e hoje eu vim conversar especialmente com uma classe com a qual me identifico muito. Não só me identifico, mas pertenço o tempo inteiro, e chega a ser um pouco exaustivo pertencer a essa classe, porque a gente é completamente pirado, que são os artistas. Os artistas, principalmente artistas cristãos. Nós que somos tão pouco compreendidos, e muitas vezes nem nós mesmos nos compreendemos, vim conversar com vocês porque a gente é um nicho bem específico e ninguém fala pra gente, né? A gente fala com os outros, a gente é responsável muitas vezes por ditar comportamento. Às vezes a gente faz parte ali dessa onda e tenta acompanhar tanta coisa e a gente produz tanto e vive tanto de criatividade, de arte e de pensar e de refletir e tudo mais, mas ninguém fala pra gente. Então hoje, como sendo uma artista cristã, vim conversar com outros artistas cristãos. Tudo bem, gente? Vocês estão bem da cabeça? Às vezes eu não tô, não, vou ser bem sincera. Hoje eu vim conversar com vocês porque esse foi um dos tópicos mais sugeridos nas caixinhas que eu coloquei quando eu comecei o podcast. Então eu falei, cara, eu preciso fazer um episódio só sobre você ser um artista cristão. No meu caso, eu sou musicista, então esse é um tópico que eu gostaria muito de trabalhar mais nas minhas redes sociais, de expor mais o meu trabalho enquanto musicista, enquanto artista. Porém, eu sou professora, então eu tenho outras demandas também além disso. E pra ser bem sincera, esse é um algo que eu fico pensando muitas vezes, porque eu realmente gostaria muito mais de falar ou de simplesmente ser a musicista que eu sou. Então, muitas vezes eu não mostro meu trabalho, eu não mostro minha voz, eu não mostro as minhas músicas, eu não mostro as minhas composições ou as minhas habilidades de tecladista, ou muitas vezes eu não consigo treinar tanto os instrumentos que eu gostaria de treinar. Por exemplo, eu tenho um clarinete aqui na minha casa, eu tenho um violão, e são instrumentos que, por mais que eu tenha e que eu saiba tocar, eu não consigo ter tempo de estudar o tanto que eu gostaria de estudar. Por quê? Porque eu sou professora, né? Além de eu ser musicista, eu sou professora de música. Então, às vezes eu sinto que, inclusive, essa é uma das primeiras situações que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tenho outras que eu quero falar sobre, mas essa aqui é a primeira, né, pra gente poder, né, ir fazendo tópicos e tópicos. Mas, às vezes eu fico pensando, né, o tanto que muitas vezes por mais que eu trabalhe, né, ainda na minha área, e eu sei que isso é um grande privilégio, muitas vezes parece que eu tô mais ensinando as outras pessoas do que trabalhando em mim mesma para que eu melhore e consiga ter a minha carreira na música por mim mesma, entendeu? Como artista. Isso é uma coisa que muitas vezes eu sinto que fica um pouco apagado em mim por eu ser professora, mas por outro lado eu sou muito feliz e muito realizada por ser professora. Sou muito realizada por ser professora, eu amo ver como as crianças elas vão aprendendo, não só crianças, né, mas meus alunos adultos também, como que eles vão aprendendo, como que é interessante você guiar outra pessoa a esse caminho. Mas às vezes, enquanto musicista mesmo, né, enquanto artista em mim, eu fico pensando, cara, como eu queria ter o recurso para poder gravar as minhas músicas, por exemplo, para poder trabalhar, né, na minha identidade enquanto musicista, enquanto artista, enquanto cantora, poder ter mais tempo para poder estudar, talvez, os meus instrumentos principais, né, que é principalmente piano e voz. E muitas vezes parece que eu não consigo, por quê? Porque eu tô ensaiando, né, e ensinando outras pessoas a chegarem também nesse objetivo. Tô quase sendo ali uma coach, né, para eles, né, uma treinadora para eles. E, enfim, às vezes é algo que surge na minha cabeça, né, mas fecha parêntese. É porque eu acho que eu fico pensando bastante nisso. Não bastante, mas isso é algo que muitas vezes atravessa meus pensamentos. E aí eu percebi agora que eu não falo muito sobre. Mas se você também tá nessa situação, fala aí pra mim, né? Inclusive, gente, aproveitando que tá bem no comecinho do episódio, gente, sigam esse podcast. Se você não segue, eu não sei se você tá no Spotify ou se você tá no YouTube, mas siga esse podcast, se inscreva aí, deixa um comentário já embaixo do que você tá achando, deixa um emoji que seja, porque não faz diferença nenhuma pra você, mas faz uma diferença enorme pra mim. Eu quero muito que esse podcast alcance mais pessoas. Já faz isso aí pra mim, já faz a boa aí pra gente e a gente continua aqui conversando. Hoje eu queria conversar com vocês sobre essa questão de ser artista no meio cristão. E alguns anos atrás, uns 2 anos mais ou menos, eu fiz um vídeo pro YouTube. Inclusive, se você estiver no YouTube, você pode ver, né? Depois de você ouvir esse podcast. E se você tá no Spotify, depois você pode entrar no YouTube também e se inscrever lá. E ver esse vídeo. E eu tava falando sobre os desafios de ser um artista cristão no meio cristão. E não só no meio cristão, mas no meio mundano também. Porque o artista, ele é muito mal interpretado pelo meio cristão
E o artista cristão é muito mal interpretado pelo meio mundano. E sempre tem esses nichos e essas bolhas, sabe? Parece que não existe espaço para artista cristão em muitos momentos, sabe? Porque parece que sempre todo mundo meio que tá zoando ele, sabe? Tá todo mundo trollando o artista cristão em algum momento, sabe? O mundo trolla o artista cristão porque ele não se enquadra no mundo e os cristãos não querem o artista cristão. Então, a gente tem várias camadas aí que a gente pode se aprofundar e ir pensando, né? Porque uma das coisas que eu falei no vídeo, e eu quero começar através disso, é que é o seguinte, o artista cristão, ele não consegue viver de outra forma que não seja criando. E uma das coisas que eu aprendi na faculdade é que a criatividade é a arte de solucionar problemas. E o artista faz isso em todos os momentos, então não importa qual seja a sua arte. Se você é talvez ator, se você é músico, se você é artista plástico, se você é um pintor, se você é escritor, enfim, não importa. Você vai ver uma situação difícil, um problema que você vê na sociedade, ou perto de você, ou dentro da sua cabeça, ou com outra pessoa. Você vai ver esse problema e você vai querer solucionar ele, e no nosso caso, através da arte. Mas o que é arte? Sabe? A gente tem a estética, né? Que é essa questão da beleza. O que é a beleza? Como que você vai solucionar isso? Eu vejo que as pessoas elas se perdem muito hoje em dia, né? E o mundo ele tem uma tendência de ir muito atrás daquilo que é feio para tentar expressar arte. Mas eu acho que a gente não cria arte fazendo um outro problema. Eu acho que a arte ela vem através da reflexão, mas ela também, na minha opinião, ela deve ser feita com algo que é belo, algo que traz um certo aconchego e traz realmente a solução do problema para a pessoa. Claro que nem sempre vai ser isso, né? Eu tô só divagando. Mas pra mim, enquanto musicista, enquanto compositora, enquanto cantora, pra mim, a música, ela deve ser bonita. Não só bonita, mas ela deve ser bem feita. Tá entendendo? Porque às vezes a música, ela não vai ser, linda e maravilhosa, e ela vai só falar que tudo é bom e tudo é otimista. Mas eu sou uma pessoa otimista, então, pra mim, ela tem que ser... Tem que ter uma saída ali, tem que ter uma luz no fim do túnel. Eu não gosto de filmes com finais ambíguos ou que sejam tristes. Se tiver um final triste, eu vou querer que tenha uma continuação. Ou eu vou ficar triste pro resto da minha vida. Sabe? Mas, além disso, além de ser bonito, às vezes, talvez a música ela tenha um final ambíguo ou alguma coisa meio triste. Talvez ela tenha uma reflexão. Mas, pra mim, ela tem que ser bem feita, no sentido de... Ela tem que ser esteticamente agradável. Ela não pode ser uma música que tenha uma métrica torta pra mim. Isso é uma coisa que me dá um tilt na minha cabeça. Inclusive, vamos falar de uma artista não cristã agora. Ontem eu estava ouvindo uma música da nossa querida Taylor Swift. Vai ter muita polêmica esse podcast. Mentira, não vai ter não. Mas eu tava ouvindo e aí tem esse álbum dela que se chama Evermore. E esse é um dos álbuns dela que eu menos gosto, mas ontem eu decidi dar uma chance e ouvi o tal do Evermore. E tem, 3, 4 músicas que talvez eu goste. Tem uma que eu realmente gosto, que é Dorothea. E o resto das músicas eu fico assim, meu Deus do céu, nada a ver, nada a ver. E aí, a minha irmã passava o tempo inteiro cantando a música que chama Tolerated. Tolerated, né, Isabela? Isabela tá aqui no quarto. E aí, eu tava... ouvindo essa música pra mim ela tem uma métrica toda torta. Então não importa que a música ela seja pra poder falar de um assunto ali tal específico, de um relacionamento que a menina tá botando mó pelo em ovo lá no relacionamento dela. Enfim, gente, é uma música bem bonita. Só que o problema é que a métrica da música é toda torta. E eu ouvi a Isabela cantando e falei assim, caraca, que música bonita, né? Melodia é uma bonita e tal. E, gente, na hora que eu fui ouvir... O desabafo do músico, gente. A métrica da música é toda torta. Eu não consigo entender o que tá acontecendo. O meu cérebro não consegue assimilar essa música. Então, pra mim, não importa que a melodia seja linda. A métrica da música e a produção tá toda errada pra mim. Enfim, fecha parêntese. Entenderam? Vocês entenderam o X da questão, né? Ainda tem essa questão prática de você ser um artista cristão e, no meu caso, de ser músico. Existem muitas dores que cada artista vai ter. E que cada músico vai ter. Por exemplo, eu tenho um seríssimo problema ao ver, muitas vezes, músicos cristãos que não se preocupam com a qualidade das músicas e das letras. Vocês sabem disso. Muita gente, inclusive, que me segue até hoje, começou a me seguir por conta de uma vez que eu fiz um vídeo, e era um vídeo pra ser de zoeira e pra poder também desabafar, falando sobre o quanto que eu detesto algumas músicas do nicho gospel.
Gente, tem música que eu simplesmente não suporto. A música ficou famosíssima. E eu fico assim, por que que essa música ficou famosa? Essa música é chata. Essa música tá tocando dentro da igreja, mas não é nem pra tocar dentro da igreja. Era pra pessoa ouvir só no devocional dela. Por exemplo, Jó. Ai, mas a música é linda. Tá bom, gente, a música é bonita, mas também é uma música que der pra tocar em velório, entendeu? Ah, não concordo. Tá bom, então escreva aí no comentário, pelo menos você engaja o meu podcast, entendeu? Porque eu vejo que muita gente às vezes tá acostumada, e eu quero muito fazer um episódio só sobre isso, tá? É mais um parêntese. Esse podcast é cheio de... Esse episódio é cheio de parênteses. Ele não é nenhum negócio. Eu tô só falando aqui com vocês e abrindo e fechando vários parênteses. Mas tem muita gente que muitas vezes tá apegada com as músicas que tocam dentro da igreja. E aí os artistas cristãos, por eles terem muita vontade de produzir e de ter um retorno financeiro, eu já vou chegar nessa parte, mas de ter um retorno financeiro, às vezes eles fazem músicas que estouram e as músicas são bonitas e tal, mas elas não estão solucionando problema nenhum. Ou sim, né? Vai depender muito da experiência de quem estiver ali consumindo a arte, né? Ou de quem estiver, às vezes, tá produzindo, né? Do próprio artista. Mas tá vendo como que é complexo? Enfim, fecha parênteses. Eu queria falar com vocês sobre essa questão, porque uma das coisas que eu falei no vídeo que eu postei há uns 2 anos atrás, era sobre o artista ele submeter tudo ao senhorio de Deus. E a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que submeter a isso, sabe? Ah, Deus tá sendo o Senhor na minha vida nisso, eu tô fazendo isso pra quê? É só pra eu poder ganhar o dinheiro, isso aqui tá ficando bonito, qual que é o meu propósito? Então, uma coisa que eu acho que todo artista cristão, independente da área que você esteja aí trabalhando, que você tem que fazer é entender quais são os seus princípios e valores como artista. Porque senão, qualquer modismo vai chegar e vai te arrastar. E aí você corre o sério perigo de ser desses artistas cristãos que começam um nicho cristão e eles são extremamente talentosos e estudaram pra caramba e aí muitas vezes estouram do nada e ficam muito famosos e aí passa um tempo, eles não aguentam a pressão e saem da igreja e no final acaba se descobrindo um monte de coisa ruim sobre eles, entendeu? Vira uma Pri Alcântara da vida, entendeu? Priscila ex-Alcântara, como diz meu amigo Guineres. Se você não conhece, vai conhecer, porque é muito engraçado. A Isabela tá aqui no quarto rindo comigo. E também existe outra questão. E aí isso é o que eu acho que mais pode doer. Que é o seguinte. Eu acabei de gravar um episódio falando sobre o medo de errar. Nós, artistas cristãos, nós artistas, nossa classe de artistinhas, a gente tem que lidar muito com o fato de que talvez a gente fracasse em ser artista. Mas qual que é o fracasso de ser artista? Porque, às vezes, você não vai conseguir atingir a sua arte. Às vezes, você tá almejando ficar famoso com a sua arte. E, às vezes, isso não vai acontecer. Às vezes, você nunca vai ficar famoso fazendo a sua arte. Talvez a sua arte ela não vá agradar a todos os públicos. Então, por isso que você tem que definir quais são os seus objetivos. Não só os seus objetivos, mas os seus princípios. Porque eu acredito que se a gente estiver vivendo de acordo com os nossos princípios, não importa o que aconteça. Não importa se você vai ficar famoso ou não. La La Land, vamos falar de La La Land. Um filme não crente, mais uma coisa não crente pra gente poder associar com o nosso objetivo aqui. La La Land, pra quem nunca assistiu, é um grande filme de terror. Não, ele é um filme principalmente sobre arte, né? As pessoas elas associam muito ao romantismo e ele realmente é um filme muito romântico, muito lindo e tal. Mas pra mim, a parte mais fantástica de La La Land é o amadurecimento de 2 artistas. E aí, se você nunca assistiu, perdão, vou dar spoilers aqui. Mas tem a Mia e o Sebastian, e a Mia, ela é uma atriz, e o Sebastian é um músico. Então, eu acabo me identificando muito com o Sebastian, por mais que eu pegue muito o lado da Mia, né, por ela ser mulher, e eu consegui entender ali a dor dela, né, enquanto mulher. Já vou chegar nessa parte também, vai ter um parêntese sobre isso. Não é um parêntese, mas é um tópico, né, vamos lidar com tudo como tópico, pra minha cabeça ficar organizada. Acho que é melhor, né, tanto de tópico que eu faço quando eu vou escrever, meu Deus do céu. Mas aí o Sebastian, ele é um músico, e aí o momento ali de maior estabilidade financeira pra ele enquanto músico é fazendo uma coisa que ele odeia, que é se tornando um músico de uma banda famosa que tá tentando ressuscitar o jazz. Mas ele é um entusiasta do jazz clássico, e ele ama tocar jazz clássico, ele adora isso. Mas pra ele poder ficar famoso ali e ter estabilidade financeira, ele tem que tocar
um jazz totalmente distorcido lá, que é com o John Legend. E é ruim, gente. É ruim pros padrões dele. E aí tem uma hora até que ele tá num show e aí a Mia, né, que é a atriz, né, ela tá no show e aí ela fica meio que assim, tipo, nossa, isso não tem nada a ver com ele, sabe? Ela reconhece que aquilo não tem nada a ver com ele. Mas é um momento de maior estabilidade financeira. E aquilo não é suficiente pra ele. Tanto que depois de um tempo ele larga, né? Ele faz ali o sucesso enquanto ele consegue crescer ali, né? No sentido de ter vários contatos, mas depois ele acaba encontrando o caminho dele e ele consegue realizar o sonho dele, né? Que é a cena final de La La Land lá, quando ele finalmente abre o bar de jazz lá que ele queria, né? Enfim, quando ele abre o bar de jazz dele lá, que era o sonho da vida dele, né? Ter um lugar onde ia servir várias comidinhas e as pessoas iam tocar jazz, ia ter um palco aberto. Ia ter um palco aberto pra ele poder realizar ali o sonho dele. Esse era o sonho da vida dele, sabe? E ele consegue realizar isso. Por quê? Porque esses são os princípios, os valores dele, e aquilo que ele realmente queria. Pra ele realmente não importava ali ficar famoso. Então, a gente tem que ter isso muito bem claro dentro de nós. Qual que é o nosso objetivo enquanto artista? Porque aí, eu tava até falando com a Isabela ontem. Muitas vezes eu vejo alguns artistas que passam no meu feed do Instagram e eu sempre tento ajudar ali os artistas que aparecem. Só que tem coisa, gente, que realmente não dá. Por exemplo, aparece muito artista cristão gringo pra mim. E sempre tem ali umas meninas que tentam divulgar as músicas dela. E eu não sei se já apareceu o vídeo dessa menina. Ela coloca assim, se você tá procurando... É tudo em inglês, né? Se você tá procurando uma Sabrina Carpenter cristã, me segue. Oi? Isso é tão ruim. Isso é ruim em tantos níveis. Porque, assim, a Sabrina Carpenter é a Sabrina Carpenter. A Sabrina Carpenter, inclusive... Vamos fazer um parêntese agora? Um subtópico do subtópico. Ela é uma artista que, por mais que ela esteja fazendo muito sucesso agora e as músicas realmente são legaisinhas e tal, ela tá bem diferente do que ela era antes, né? Então, eu até vi esses dias uma galera, uma reportagem que apareceu rapidinho assim pra mim, falando que, você sabia que a estrela Sabrina Carpenter, ela já foi estrela da Disney? E aí eu, que cresci com a Sabrina Carpenter, vendo ela lá em Garoto Conhece o Mundo e tal, eu fiquei, ué, coitado, mas eu já conheço... Nossa, meu Deus do céu, ela teve que mudar totalmente o estilo dela pra poder se enquadrar e fazer sucesso. E isso é bem triste. Pra um artista, não só pra um artista cristão, mas pra um artista. Ela tem que mudar todo o estilo dela, tudo aquilo que ela é, pra poder fazer sucesso pra grande mídia. E sinceramente, isso é o que o Sebastian fez, e eu não quero fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque o meu objetivo ali... Qual que vai ser o seu objetivo? Porque eu tenho um objetivo enquanto pessoa, não só enquanto artista, mas enquanto pessoa. E eu acredito até se você não for artista e tá ouvindo esse episódio aqui, né, de paraquedas, porque, sinceramente, quando eu vou ouvir um podcast, às vezes tem uns podcasts que eu ouço que não tem nem nada a ver comigo. Mas aí eu ouço e eu fico muito feliz quando alguém fala, né, quando a pessoa fala, se você não tá entendendo de nada sobre isso, fica tranquilo que eu te explico e tal. Enfim, você também pode pensar sobre isso, sabe? Qual que é o seu objetivo na sua carreira? Porque às vezes você vai ter uma carreira muito mais convencional do que de um artista, por exemplo, mas você precisa ter também os seus objetivos, os seus princípios em relação a isso. Então, quais são os meus princípios enquanto artista? Aliás, quais são os meus objetivos e meus princípios enquanto pessoa? Os meus objetivos e meus princípios enquanto pessoa é eu viver para a glória de Deus. Por quê? Porque o senhorio da minha vida está nele. E aí, depois, todo o resto, eu vou tentando me encaixar. Porque eu acredito que, pra mim, os processos que eu vivo com Deus e a forma como eu estou com Deus vai direcionar a forma como eu me expresso através da música, né? Que é a minha forma de arte. E também através da escrita, né? Porque eu gosto muito de escrever, já falei várias vezes pra vocês. E eu sou compositora, então eu preciso ter isso muito bem estabelecido e muito bem... E é por isso que eu acabo tendo muito essa questão da integralidade do ser humano, né? Porque eu sei que se eu não estiver bem psicologicamente, se eu não estiver entendendo o que está acontecendo ao meu redor, se eu não estiver com um corpo saudável, se eu não estiver com a mente saudável, se eu não tiver comunhão com os meus amigos, se eu não sair para ver a vida, o mundo, assim, no sentido assim, de ter contato com a natureza, ou de prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, a minha arte vai ficar prejudicada também. Eu preciso ter momentos, às vezes, de parar e analisar a vida, de ter momentos de refletir,
Porque senão a minha arte vai ser uma arte rasa. E eu não quero ser uma pessoa rasa. Porque enquanto artista eu tenho a responsabilidade de fazer as pessoas pensarem além da caixinha delas. Eu não posso, enquanto artista, eu não tenho a licença poética de ser uma pessoa rasa. Porque senão eu vou estar chegando muito perto da menina que vai falar: ai, se você está procurando uma Ariana Grande cristã, então me segue. E aí você vai ouvir a música é exatamente igual a da Ariana Grande. No caso, a minha da Sabrina Carpenter, a música era o mesmo estilo da Sabrina Carpenter. E eu falo: meu Deus do céu, eu não quero ter o mesmo estilo da Sabrina Carpenter. Eu quero ter o meu estilo, enquanto artista. Entendeu? E daí volta pro assunto lá de eu ser professora, né? Porque quando eu tô ensinando os outros, como que eu vou fazer a minha? Mas enfim, gente, em algum momento isso vai se resolver também, né? Eu confio em Deus pra isso. Mas realmente é bem interessante você, enquanto artista, você ter esse momento de analisar você enquanto pessoa. Você não é só artista, você é uma pessoa. E a pessoa que você é impacta na sua arte, e o artista que você é impacta na sua pessoa. Não tem como a gente separar muito. É por isso que eu falo que a gente não pode ficar separando muito as coisas da nossa vida, porque tudo vai acabar culminando pra algo. O artista, muitas vezes, ele quer separar muito essa questão da pessoa. Acho que o ser humano, de forma geral, né? Um médico, ele vai ter esse momento dele querer separar o médico da pessoa. Mas a pessoa vai, né, afetar ali o médico, né? Por isso que a gente vê ali 25 temporadas de Grey's Anatomy. Nada a ver com fazer piada no momento errado. Mas... Desculpa, gente, eu sou assim. Mas eu fico pensando, né? Às vezes a gente tem que fazer essas análises na nossa cabeça. Falando sobre essa parte mais estrutural de você ser um artista. Existe muito investimento num artista, assim como existem em outras áreas. Mas, por exemplo, eu comecei a estudar piano quando eu tinha 7 para 8 anos, mais ou menos. Mas antes disso, eu tive musicalização na creche. Até por isso, hoje eu sou professor de musicalização. Aquilo me impactou demais e eu acho que é muito importante. E depois eu fui fazendo vários cursos e todo curso gratuito que aparecia eu ia. Mas mesmo nos cursos gratuitos que eu fazia, nas oficinas, que às vezes a prefeitura da cidade disponibilizava, enfim, a gente teve ali um desprendimento de tempo, muitas vezes de dinheiro, para o traslado, né, para poder ir nesses lugares. Meus pais já me levaram em inúmeros festivais, já pagaram também, inclusive, professores, né, para eu me aprimorar. E a gente quer dar o nosso melhor, porque isso é para respeitar não só a nossa história enquanto artista, mas das pessoas que confiaram em você enquanto artista, sabe? No músico, muitas vezes, que ainda não existia, ou no músico que estava sendo ali trabalhado, no meu caso. E é muito interessante ver todos os aspectos e todas as camadas que envolvem o artista. Então eu super entendo o artista cristão, ele querer ter retorno. Só que o problema é que muitas vezes a arte do cristão, ela vai acabar se mesclando, não se confundindo, porque eu acho que não tem problema nenhum ela se mesclar, não é confundir, mas vai estar se mesclando ao ministério. Então, quantos artistas cristãos que, por exemplo, já não receberam alguma promessa quando eram crianças? Eu me apego muito a várias promessas que minha mãe recebeu muitas vezes antes de eu nascer, que eram a respeito de mim, sabe? E eu dou glória a Deus por isso, porque isso é algo que me incentiva a continuar, não só por conta de um retorno e tudo mais, mas porque eu vou sentir que eu vou estar fazendo parte de um propósito que o Senhor traçou e que Ele confiou a mim, entende? E eu acredito que mesmo que você não tenha isso, uma promessa para se agarrar, a gente tem que fazer as coisas por conta de um propósito maior, um propósito e uma convicção interna, sabe? Daquilo que você foi chamado para fazer. Tem muita gente que às vezes desiste, por exemplo, de treinar e de estudar porque se eu não for ser um artista famoso, do que adianta? Meu, qual que é o teu propósito? De verdade. Porque eu tenho essas promessas que eu falo assim na minha vida, né? Palavras que foram lançadas sobre a minha vida de bênção, que tem muito a ver com a minha arte, né? E a minha música, por exemplo, ou a forma como eu falo com as pessoas. No final, gente, o Senhor vai fazer da forma como Ele quiser. É incrível, é algo assim, ó, que com o tempo a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente fala, não, realmente aquela promessa ela foi do Senhor. Mas se eu não tivesse essa promessa, como que eu seria em relação a ser artista? Não sei nem por que eu tô falando
Por que eu entrei nessa questão mais espiritual do negócio? Mas eu fico pensando às vezes, será que eu teria o mesmo ânimo pra trabalhar com arte? Porque, sinceramente, gente, eu já quis trabalhar com várias outras áreas que não envolvessem arte, viu? Eu já quis ser engenheira biotecnológica, eu já quis ser química, eu já quis ser jornalista, eu quis trabalhar com tantas coisas diferentes, já quis ser arquiteta, que também tem muito a ver com arte, né? Mas eu já quis fazer muitas coisas diferentes que não tivessem realmente a ver com a música. Mas no final as coisas me trouxeram pra cá, pra esse caminho, onde eu sou artista. E algo que é muito interessante é que eu sei que eu tô numa posição extremamente honrosa e que eu vejo que eu devo honrar. A questão de realmente ser privilegiada, porque os meus pais, eles nunca me impediram de trabalhar na minha arte, sabe? É muito engraçado falar trabalhar na minha arte, porque parece muito aquela menina que falava da arte na praia. Vocês entendem, né? Eu fico muito feliz, mas eu sei que a maior parte dos músicos, eles não têm o mesmo apoio da família. A maior parte dos artistas não tem o mesmo apoio da família. Muitas vezes não tem o mesmo apoio da igreja. A minha igreja investe muito nos músicos. Não investir em questão de pagar os músicos, mas de dar apoio pro Ministério de Louvor, por exemplo, tocar os projetos e ter essas experiências, porque o músico sem experiência, ele vai enfraquecendo, né? A minha igreja, ela sempre ajuda muito, as igrejas que eu participei sempre ajudaram muito, isso é muito interessante, porque algumas igrejas também não ajudam, não dão liberdade nenhuma pros músicos e pros artistas da igreja trabalharem, mas eu acredito que a arte, ela pode dar oportunidades para caminhos diferentes, para as pessoas viverem e trilharem, e eu sou muito grata por fazer parte disso. Eu sempre falo que a música, ela é uma das faces mais lindas e um dos presentes mais lindos que Deus poderia nos dar, e reflete muito da glória de Deus, porque Deus é infinito e a música é infinita. Você pode fazer infinitas combinações. A música nunca termina e Deus nunca termina. Então, eu acho muito interessante esse aspecto divino de Deus na música, sabe? É algo muito bonito. Existem muitos outros desafios que eu poderia citar para vocês. O desafio, por exemplo, de ser uma mulher na música. Enquanto cristã, eu devo ser justa e devo pensar que no mundo caído a gente vai lidar com pessoas caídas e com sistemas caídos. Mas enquanto pessoa, muitas vezes eu fico analisando e eu vejo o tanto que as mulheres na música, elas são mais subestimadas. Toda vez que eu posto algum vídeo falando de música, ou até mesmo cantando, tocando, eu percebo a diferença gritante com a qual os homens me tratam. Muitas vezes eu já falei de música, já falei sobre os desafios de ser musicista, não só de musicista cristã, mas enquanto musicista mesmo. E aí eu recebi comentários assim, tá, mas fala, mas fazer, cadê? Sendo que eu tenho os meus próprios desafios na minha vida, e em alguns momentos eu vou estar mais ligada à música, e produzindo canções, ou estou mais nessa área artística, assim, de colocar a mão na massa e criar coisas. Mas na minha vida, como eu disse, às vezes eu vou estar dando aula, ou vivendo a minha vida em outras esferas, que não estejam 100% ligadas a ser música, a ser musicista. Às vezes eu vejo outras mulheres que também trabalham com música, e não importa se a mulher toca 50 instrumentos, sempre vai ter um homem para dizer que ela não é boa o bastante, ou que o instrumento tá desligado, ou que, enfim, que ela tá trapaceando. Sempre. E os homens, eles não fazem isso entre homens. É só você ouvir, às vezes. Gente, é uma coisa que eu fico chocada, tá? Isso aqui é um parêntese mesmo. Eu gosto muito de rock nacional. Gosto mesmo. É um negócio bem legal. Mas, gente, cantores de rock nacional são extremamente desafinados, por exemplo. E eu fico vendo que as mulheres não têm a licença poética de serem desafinadas no rock. Mas os homens têm. As mulheres, elas sempre são perfeitas no rock, elas são impecáveis. Mas os homens, eles podem ser desafinados. É só ver o cara lá que é o vocalista do Paralamas do Sucesso, o homem é extremamente desafinado. As músicas são legais? São incríveis. São hit. Eu gosto. Mas o cara é desafinado. Mas, quando é um homem fazendo, ele tem muito mais aplausos. Mas enquanto cristã, eu tenho que olhar pra isso e pensar, eu vou ser longânima, paciente e desenvolver o fruto do Espírito na minha vida. Existem outros desafios também. Às vezes até mesmo o desafio do investimento. Questão, às vezes, do dinheiro mesmo. Às vezes eu quero produzir coisas e eu não consigo. Também tem o desafio do perfeccionismo, que é por eu não ter dinheiro, às vezes eu tento fazer sozinha. E eu tento estudar sozinha e ser autodidata em algumas coisas. Por exemplo, eu tô tentando aprender cavaquinho sozinha.
Só um exemplo. E eu quero que seja perfeito. Então, às vezes, eu tenho medo de errar e às vezes eu nem tento. Por exemplo, eu ganhei o cavaquinho do meu avô faleceu e ele deixou o cavaquinho pra mim. E eu quero muito tocar o cavaquinho, mas eu não tenho uma facilidade inata com cordas, por exemplo. Eu toco violão, eu toco um pouquinho de violino, eu toco ukulele, que foi inclusive uma das coisas que a galera mais brigou comigo, porque eu falei que um músico que toca só o ukulele não é músico, a não ser que ele seja um virtuoso no ukulele, daí eu sim, mas normalmente se ele for um virtuoso no ukulele, ele vai tocar outros instrumentos além do ukulele. Whatever. A galera tá com muito hate por conta disso. Mas mesmo assim, eu não tenho uma grande facilidade. Eu toco um pouquinho de cada um desses instrumentos. Eu não sou virtuosa em nenhum deles. E aí, quando eu pego um novo instrumento de corda pra tocar, só pra me divertir mesmo, não é uma coisa fácil pra mim. É um desafio que muitas vezes eu não tô confortável pra tentar agora. Por quê? Porque eu não tenho mais 14 anos e não faço nada da minha vida. Eu tenho um trabalho, eu tenho outros desafios, tenho outros projetos que eu quero fazer. E às vezes eu me forçar a aprender um instrumento novo com o qual eu não tenho intimidade, não tenho vontade, não é vontade, mas não tenho aquela gana, assim, de aprender, às vezes me causa um pouquinho, assim, de sentimento de, cara, eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar. Engraçado, né, que o último episódio foi sobre medo de errar. Mas é uma coisa, assim, numa pequena escala que às vezes incomoda. Inclusive, um outro desafio do artista, e eu vou sempre puxar para esse lado da música, gente, mas você pode aí aplicar para qual área que você quiser. Mas só pra você poder entender que todos nós, artistas, estamos no mesmo barco. Não só enquanto artista cristão, mas enquanto artista. Às vezes, eu sinto muita saudade de tocar e cantar só por diversão. E às vezes eu tenho que reservar esses pequenos momentos pra mim, de eu simplesmente sentar na frente do meu teclado e ficar tocando aleatoriamente, sem ter aquele negócio de eu preciso produzir, eu preciso criar, eu preciso ser criativa, eu preciso trabalhar na minha arte, eu preciso... Não, às vezes eu só quero ser uma pessoa que gosta de música. Às vezes eu só queria ser isso, sabe? Eu fico pensando que a pessoa que talvez ela não tenha mais esse trabalho de ser música, porque eu sou musicista profissional, eu sou formada em música, eu olho pra isso e eu fico, parece que é tão mais fácil pra pessoa que só gosta de música. E aí eu lembro que eu já fui a pessoa que só gostava de música, e no final isso acabou virando meu trabalho, porque eu percebi que isso é a coisa que eu mais amava em toda a minha vida. Mas depois virou meu trabalho, então eu tenho que estudar, eu tenho que treinar. E muitas vezes essa obrigação do tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que me aprimorar, porque eu preciso vencer essa corrida. Essa corrida com quem? Comigo mesmo? Tá entendendo? Às vezes eu tô falando, são muitas camadas e é muito mais complexo do que as pessoas falam. E eu sei que talvez você pudesse estar esperando que eu falasse um pouco mais sobre a faculdade de música, sobre os desafios práticos, mas hoje eu quis fazer um papo um pouco mais filosófico, reflexivo sobre isso, sobre esses desafios de ser músico. Não sei se vocês ficaram esperando que ia ter uma conclusão. Dessa vez não teve. Não teve conclusão. Nem sempre tudo vai ter conclusão. E quando a gente fala de arte, eu acho que nem sempre a gente vai ter convicções e conclusões a respeito de tudo. Eu acho que muitas vezes só da gente falar, a gente consegue se sentir um pouco menos sozinho, porque é bem solitária a vida do artista, ainda mais do artista cristão. Eu ainda não tenho todas as opiniões sobre, mas eu só queria deixar aqui para os artistas, principalmente para os artistas cristãos, não importa qual seja a vertente aí que você trabalhe, que você goste, se você é profissional, se você é amador, se você tá tentando se tornar profissional, se você tá estudando, se você... Enfim, não importa. É que você não tá sozinho, tá? Todas as dores que você tem, você pode ter certeza que todos os outros artistas também têm. Não importa nem se ele seja o seu concorrente em algum nível, ele vai ter também. Inclusive, eu nem falei dos dançarinos, né? Eu já dancei também, gente. Então, eu sei como é esse negócio da superação de si mesmo. Às vezes, o seu maior concorrente vai ser você mesmo. E, às vezes, eu olho pra mim mesma, há alguns anos atrás, e eu falo, cara, essa menina, ela era tão mais pura, ela era tão uma artista melhor do que eu sou agora. E agora eu sou profissional. Por quê? Porque, às vezes, aquela menina antes, ela tinha mais tempo de estudar, ela tinha aquela arte mais vibrante dentro dela, sabe? Aquela coisa assim... E, cara, não é bem isso, sabe? Não é bem isso. O conhecimento, ele é para nos ajudar. E muitas vezes é bom a gente ter esse momento de reflexão pra gente poder realmente entender por que a gente começou, por que a gente continua, como que a gente vai continuar, qual vai ser o nosso próximo caminho, quais são os próximos desafios, ou às vezes simplesmente dar um abraço no outro, ou se sentir abraçado pelo outro, no caso, se sinta abraçado por mim, pequeno artista,
que a gente tá tudo no mesmo barco, que a gente tem as mesmas dores e a gente tem os nossos objetivos. E nós, enquanto artistas cristãos, a gente também tem que entender que a gente tá fazendo tudo para honra e glória do Senhor, que os nossos princípios, eles têm que ser direcionados para o Senhor, porque o caminho de qualquer profissão, ele passa por muitos percalços e muitas injustiças e muitas coisas, mas nós, enquanto cristãos, a gente tem um papel muito formador de opiniões, muito formador de comportamentos, muito formador de culturas, e você tem um potencial muito maior do que você pode imaginar enquanto artista cristão. Isso pode ser fazendo arte na sua comunidade local, expressando a sua arte, né, a sua música, talvez a sua dança, o seu teatro, enfim, na sua comunidade local, talvez nas suas redes sociais, do que você imagina. Você tem um potencial muito maior, formador na vida de alguém, sabe? Enquanto uma pessoa influenciadora mesmo. E se a gente for parar pra avaliar, todo mundo tem, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos nos influenciando o tempo inteiro. Então isso não é só pro artista, mas isso é pra todos. Mas nós, enquanto artistas, nós estamos mais lúcidos quanto a esse fato. E eu acho muito importante a gente ter essa convicção dentro de nós, sabe? Que nós podemos muito mais, então a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, mas também com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. E também é pra ser divertido, porque a arte é um presente de Deus. A beleza é um presente de Deus. E eu sou realmente muito grata por ser artista, por todos os desafios que tenho. Eu não saberia viver se não fosse assim. E eu fico muito grata a Deus por isso, sabe? Eu espero que a gente possa deixar o rio do Senhor fluir através de nós, através dos dons e talentos que Ele nos concedeu. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo, um queijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!